ela. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que é a tela do Moodle, para a gente entender um pouquinho da dinâmica, como vai funcionar a nossa disciplina durante esse período de quarentena que a gente está passando, né? Eu sei que é ruim, tem muitos que devem estar em casa agoniado, eu já estou agoniado de ter passado o dia todo em casa, então não deve ser fácil para todos, né? Então, como vocês viram, de que forma que eu organizei para vocês a disciplina dentro do Moodle. Então, eu criei uma primeira parte chamada de orientações gerais da disciplina, tá? Então, aqui nas orientações gerais, então, tem o plano de ensino da disciplina, que a gente já tinha proposto lá no primeiro dia de aula, o livro A Arte da Guerra, porque a gente tem que fazer aquela resenha propriamente dita sobre o livro da Arte da Guerra, que a gente falou também na primeira aula. Depois aqui eu botei orientações para como elaborar a resenha, para a gente fazer dentro do padrão, né? E as orientações para o trabalho final, que é o trabalho aquele que a gente vai fazer em grupo, entrevistando gestores, né? Das áreas que a gente decidiu escolher, marketing, finanças, inovação, entre outras áreas. A gente vai falar um pouquinho mais desse trabalho ainda hoje, tá? Porque tem alguns alunos que eu acho que não estavam presentes, não lembro se estava todo mundo. Aí depois eu criei aqui espaço para postar resenha. Então, até 15 de maio, vocês têm esse espaço para postar. Já pode postar a partir de hoje até o dia 15 de maio, tá? E depois também espaço para postar o trabalho final. Vocês têm o prazo aqui até 6 de junho, tá? Aqui, então, eu coloquei as orientações do aplicativo, do Zoom, que a gente está usando para fazer a reunião. Então, as nossas aulas, elas vão ser presencialmente virtuais, né? É um termo que eu chamei. E a gente vai usar esse aplicativo, o Zoom Meeting. Então, eu vou sempre estar agendando essa nossa aula inicial e eu vou postar o link aqui embaixo, onde está esse link azul para todo mundo acessar. Mas caso, então, vocês me adicionem no grupo do WhatsApp aí, a gente pode ter essa facilidade. Então, eu copio o link e já jogo para vocês, e aí vocês nem precisam entrar imediatamente aqui na plataforma, tá? Então, o que eu propus, tá? Que a nossa aula inicie sempre às 7h20, porém, na sala virtual aqui, essa que a gente está no momento, eu vou abrir ela entre 7, 7h05, 7h10, para o pessoal ficar ambientado, porque quando vocês entrarem na sala e eu não tiver, é como se a sala da porta estivesse fechada, então vocês não vão conseguir adentrar. Então, eu vou tentar abrir sempre a sala, eu vou abrir sempre a sala antes, para que quando vocês cheguem, a porta já está aberta e vocês consigam entrar e já vão se conectando, tá? Então, é isso que eu coloquei, que a gente vai tentar fazer sempre, eu vou colocar sempre 10 minutos antes, então vou abrir entre 7h10, 7h. Outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês é uma ferramenta que alguns de vocês que jogam game online já devem conhecer, que é uma ferramenta chamada Discord, tá? A Discord é uma ferramenta que ela faz o seguinte, vamos dizer que a gente está jogando algum jogo, e aí a gente entra e pode ficar conversando com aquele jogo. Para a gente tentar trazer para a nossa sala de aula presencial, o Discord a gente vai usar como se fossem as nossas mesas na sala de aula. Então, por exemplo, na aula passada a gente fez a discussão sobre o caso da Foxtrot. Então, a gente vai usar o Discord para fazer a mesa da Foxtrot, que a gente dividiu de várias mesas, né? Então, o que eu fiz? Eu abri uma sala no Foxtrot e aí lá eu vou separar vocês em mesas. E daí eu vou só trazer um exemplo para vocês aqui, que eu vou jogar lá embaixo. Depois eu volto para explicar de novo, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5 e mesa 6. Daí, nesse caso, cada um vai escolher a sua mesa e vai sentar lá na sua cadeira para poder conversar com os demais colegas, tá? Vou voltar lá. Então, como é que funciona o Discord? Vocês podem abaixar o aplicativo, caso queira, mas também não precisa baixar o aplicativo.
Quando vocês clicarem no link, vocês vão direto para essa sala. Então, ele funciona no navegador normalmente, tá? Então, não tem problema de não usar e usar o navegador. Então, vocês podem fazer o download se quiser e pode usar no navegador, tá? Então, depois eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Então, a princípio, a gente vai usar 3 ferramentas. Uma ferramenta é o Moodle, onde vai ser postado as aulas que vocês estão olhando aqui, né? A outra vai ser o Zoom, onde a gente vai fazer essa conversa e vai voltar depois para conversar um pouquinho mais sobre os textos, as dinâmicas da aula, assim como funciona. E o Discord, que vai ser a ferramenta que vocês vão interagir entre os colegas, tá? Então, da mesma forma que a gente interagia na sala de aula, o Discord vai servir para isso. A vantagem do Discord, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou sair um pouquinho aqui dessa tela e vou mostrar o Discord para vocês. Deixa eu achar aqui o Discord. Eu baixei o aplicativo, tá, do Discord, mas vocês podem não baixar caso não queiram. Então, eu abri aqui, ó, e aí cada um de vocês vai ter uma mesa. Então, a mesa 1, que eu chamei de administração, que é disciplina, PUC, mesa 1, noite. Mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5, mesa 6. Como que ele funciona, tá? Quando vocês clicarem no link lá e vocês escolherem a mesa de vocês, vocês vão cair direto aqui nessa sala. E aí vocês podem digitar texto, olá, como vocês podem ligar aqui a voz e ficarem conversando entre vocês mesmos, né? Então, tem uma temática, em vez de vocês digitarem, vocês podem ficarem discutindo como se fosse discutindo numa mesa que vocês estão trabalhando na sala de aula. Então, o que ficou discutido? Beleza. Ponto 1. Foxtrot deve fechar. Então, é o que a gente ficou decidido. Ponto 2. Ver novos produtos. E assim por diante. Então, aqui fica como se fosse um caderno coletivo de todo mundo e vocês podem ir discutindo. E o que acontece? Eu posso sentar em cada mesa, entrar em cada uma e pedir para vocês me contarem como vocês discutiram. Muito similar ao que a gente fez na aula da semana passada, tá? Então, essa vai ser a lógica da gente usar o Foxtrot, o aplicativo Discord. O que pode acontecer? Vocês podem sair de uma mesa e ir para outra mesa, ou seja, sai de uma sala e vai para outra sala e começa a conversar com as outras pessoas, tá? Então, é bem tranquilo em relação a isso. Deixa eu voltar lá para o Moodle. Voltei para o Moodle. Então, falei para vocês do Discord. Então, nós vamos usar essas 3 ferramentas, tá? A gente vai usar o Moodle, o Zoom e o Discord. E se vocês me adicionarem no grupo aí do WhatsApp, eu também vou estar junto do grupo do WhatsApp, tirando dúvidas, falando sobre algumas coisas. Se eu não me engano, o João... deixa eu só tirar aqui que eu quero ver a galera toda. Se eu não me engano, o João, acho que foi o João Rodrigues que me perguntou: professor, como é que vai funcionar as presenças, tá? Que é o que todo mundo está pensando e tal. Vai acontecer o seguinte, João, uma decisão institucional da PUC, a PUC decidiu por não cobrar a presença dos alunos, tá? Devido a essa pandemia que a gente teve, essa emergência de ter esse afastamento social, tá? Então, a gente não vai ter prejuízo em relação à presença. Mas o que vai acontecer? Pensem no seguinte: tá, professor, então se eu não quiser assistir a aula virtual, eu não vou assistir. Tudo bem, pode não assistir. Mas algumas aulas como a de hoje, o que a gente vai fazer? A gente tem um conteúdo de aula, a gente vai ter um caso, a gente tem que discutir entre os alunos e depois tem o caso para a gente ter uma discussão geral depois.
O que pode acontecer? Eu não participei, depois eu olhei os vídeos, como funcionou, beleza. Mas aí quando chegar lá no dia da prova, pode ser que eu fique prejudicado porque eu não consegui acompanhar o raciocínio e a evolução da disciplina, né? Então, não vai ser prejudicado quem não tiver na aula presencialmente virtual. O que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula, vou postar no YouTube, vou botar lá para quem não pôde, por algum motivo, assistir a aula nesse momento, ou não vir a aula de algum formato, tá? Então, a gente não vai ter prejuízo em relação às aulas. Não se preocupem enquanto isso. Acho que essa era a pergunta que o João tinha colocado, o João Severo. Se alguém também tiver mais alguma dúvida, gente, em relação à dinâmica da aula, como vai funcionar, pode perguntar, abre o áudio, pode interferir, tá? Não tem problema. Sora, adicionei no grupo, quando precisar é só colocar o link. Beleza, Rafael, obrigado. Então, a gente já está aqui conectado no WhatsApp. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só conectar aqui um WhatsApp web, e daí, se precisar, eu já gero ali e jogo para vocês. Foi. Então, também não estou no grupo. A Mariana não está, nem a Caroline. Por favor, adicionem aí o administrador, tá? As gurias estão colocando no chat aqui para botar a galera. Ou se alguém quiser, também pode jogar o link do grupo ali, que a galera vai adicionando. Vamos lá. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida mais conceitual sobre a aula, as dinâmicas, ou se a gente pode ir falando de forma a dar introdução na aula e assim por diante. Vou parar aqui de... Aqui. Deixa eu ver aqui que tem... Acho que tem mais perguntas. Deixa eu abrir o chat aqui. Vou colocar número, blá, 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 boto o link no grupo. Estou no iPad, não tem como colocar link no grupo lá. Alguém me envia aqui. Beleza. Então, gente, eu vou falando aqui, vou seguir um pouquinho no Moodle para a gente ter uma ideia. Então, da aula 1, tá? Que a gente teve nossa primeira aula, primeira semana lá de vocês na universidade. Coloquei os slides aqui, a apresentação dos currículos da escola de negócio, né? E aquele testezinho do perfil de aprendizagem que vocês tinham feito. Na aula 2, que foi a aula da semana passada, a gente estudou, então, relação de eficiência, eficácia e efetividade, que a gente viu o caso da Foxtrot. Depois disso, a gente discutiu aquele caso, viu como funcionava, e a gente viu as áreas da administração, que a gente viu a área financeira, a área de marketing, recursos humanos, gestão de pessoa, operação e produção e tal. E aí a gente dividiu os grupos para a gente poder fazer o trabalho do final do semestre, tá? Então, a dinâmica dos grupos era o seguinte: cada um dos alunos escolhia um grupo que gostaria de fazer a pesquisa para o final do semestre. Então, a ideia é que a gente entreviste gerentes. Eu sou do grupo que quero estudar marketing. Eu vou entrevistar pessoas que trabalham na área de marketing. Então, o meu grupo é composto lá por 6 pessoas. Cada um vai entrevistar um gerente, analista, assistente de marketing. E aí a gente vai fazer um vídeo disso. Ou seja, tipo um profissão repórter. A gente vai criar um questionário, fazer umas perguntas, gravar, e depois a gente vai compor esses vídeos e aí fazer um curta-metragem mostrando esses vídeos, tá? Essa que era a ideia que a gente falou. Alguns alunos não tinham ido na aula passada, então a gente vai utilizar também esses grupos no Discord lá, para a gente poder montar esses grupos, e aqueles grupos vão
já se unir ali, se identificar para poder ir conversando, tá? E trabalhar, pode ir trabalhando naquela própria sala. Então, a aula de hoje que a gente vai ter, a gente vai falar sobre as metáforas de Morgan, tá? Então, Morgan foi um estudioso chamado Garrett Morgan. Em 1986, ele propôs as metáforas da empresa. Então, ele dividiu uma empresa em 8 metáforas, né? A empresa vista como máquina, né? Tem um pensamento burocrático, estudo de tempos e movimentos, ciência da gestão. Depois, ele separou a organização como um organismo, né? Necessidades organizacionais, uma matriz organizacional, compartilhamento de futuro. Depois, ele dividiu a empresa como um cérebro, né? Então, um sistema holográfico, cibernético. Depois, como cultura, levando em consideração as diferenças organizacionais entre as pessoas, as rotações de cultura. Depois, ele definiu como um sistema político entre poder, regras, entre uma questão mais política, né? Depois, como uma prisão psíquica, depois como uma transformação e como dominação. Então, o Morgan tem essas 8 metáforas. O que a gente vai fazer nessas 8 metáforas? A gente vai trabalhar as 4 primeiras do Morgan, que são essas aqui, né? De máquina, organismo, cérebro e cultura. A política, a prisão, a transformação e a dominação a gente não vai abordar nesse semestre, tá? Então, a gente vai entender como a empresa é vista sobre essas 4 metáforas, tá? E aí a gente vai trabalhar especificamente na aula de hoje a organização vista como uma máquina, né? Então, é importante vocês saberem que essas 4 metáforas, né, elas vão fazer parte da avaliação da prova 1. Então, a prova 1 é composto pela primeira aula, pela aula da semana passada, que a gente falou da eficácia e eficiência, e das próximas 4 aulas, que a gente vai falar de máquina, organismo, cérebro e cultura. E aí, provavelmente, se eu olhar no calendário, a gente tem a prova depois de cultura, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um resumo, então, de uma forma muito simplista, o que é a organização vista como máquina, como ela é vista como organismo, como ela é vista como cérebro, cultura, sistemas políticos, prisões psíquicas e fluxo de transformação. Vocês não precisem ler isso agora, nesse momento, tá? Eu coloquei aqui para vocês os slides da aula de hoje, que eu vou passar com vocês eles, né? E o capítulo do livro de organização como máquina, que é o livro proposto, tá? Pelo Garrett Morgan, em 86. Então, a parte de máquina é do capítulo 2, e aí depois nas aulas seguintes vocês vão ter o capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. E vocês podem consultar, ler o capítulo previamente para vocês terem um maior conhecimento, tá? Depois dessa aula, eu organizei, desses slides, eu organizei para vocês aqui a visão diferente de cada um dos autores, né? Que eu vou apresentar eles para vocês hoje. Do Frederick Taylor, Henry Fayol, Henry Garnet, dos Gilbert, do Henry Ford e do Max Weber. Então, uma figura com um desenho também bem simplista da ideia de cada um pelas empresas. Depois disso, que vocês vão lá para a sala, vocês vão fazer o seguinte, ó. Tá, o Lincoln mandou uma pergunta aqui, eu vou só responder, tá? A pergunta do Lincoln é sobre o trabalho em vídeo. Será que conseguimos ainda fazer esse vídeo? Eu acho que é possível, sim, Lincoln.
Porque tendo em vista, vamos dizer que a gente vai ficar um mês afastado e aí a gente termina com essa pandemia, né? A gente ainda tem quase 2 meses ainda para a gente poder fazer isso, tá? Mas caso aconteça algum imprevisto e a gente tenha que, por acaso, estender a mais um mês, a gente pode rever essa avaliação, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Então, eu coloquei um caso para vocês aqui, que é o caso que vocês vão discutir nessas salas. O que vai acontecer? A tendência de todo mundo clicar na APN1 e entrar nesse grupo. Se entrar todo mundo aqui, vai ficar 60 pessoas. E não tem limitação para mais pessoas, tá? Que eu saiba, eu acho que se eu puder limitar lá, eu vou limitar os grupos até 10 pessoas. Depois eu vou ver essa função. Então, vocês vão entrar, ver se tem 10 pessoas, sai e entra na outra sala e assim por diante. Ou vocês se organizam, fulano, eu vou estar na 1, eu vou estar na 2, na 3. E aí é como sentar na mesa, né? Sentar lá nas cadeiras, e aí cada um escolhe esse grupo. Qual que é a ideia aqui para esse estudo de caso? Então, a gente vai ver como pensa cada um dessas pessoas, né? O Taylor, o Gantt, o Weber, o Fayol, o Ford, os Gilberts, como que eles pensavam em relação à gestão. Pensando nisso, o que a gente vai ter como trabalho, tá? A gente vai apresentar, a gente vai escolher uma empresa, então vamos dizer, nós, o grupo de 10, a gente está selecionando um CEO para a PUC, tá? Então, a gente escolheu a empresa PUC. Está escolhendo o CEO para a PUC, tá? E aí a gente vai entrevistar os candidatos. Só que os candidatos para essa vaga vão ser esses 7 candidatos, que é o Taylor, o Gantt, o Weber, o Fayol, o Ford e os Gilberts, tá? Então, com base em cada um deles, vocês vão decidir quem que vocês contratariam para essa empresa que vocês estão recrutando, né? Então, as perguntas que estão aqui, qual que é o propósito da empresa? O propósito da PUC é disseminar o conhecimento, produzir conhecimento, trazer ensino, educação, blá, blá, blá. Beleza. Professores, escolas, alunos, etc. e tal. Quando vocês entrevistaram os candidatos, então, com base no perfil de cada um, que vocês vão ver no slide, eu vou falar um pouquinho para vocês, que características que ficaram mais evidentes nesses perfis para vocês contratarem eles para essa vaga. E que executivo, né, entre esses 7, vocês contratariam e por que contrataria esse executivo. Então, essa é a ideia. Para que isso? Para vocês pensarem numa empresa e pensar como o modelo de gestão dessas pessoas poderiam somar ou não para essa empresa. Então, essa é a ideia que a gente vai ter dentro desse... Se vocês clicarem no estudo de caso aqui, é a mesma coisa que está escrito aqui, só que está num PDF, tá? E que a gente vai fazer, depois da gente ver, então, esse material, a gente entra nos grupos aqui escolhidos por cada um, e aí a gente vai discutir, primeiro, qual a empresa que a gente vai estar recrutando, e depois quais os perfis que se enquadram mais, tá? Depois disso, o que eu fiz? Então, cada grupo vai discutir o seu, e a gente volta a fazer um Zoom lá às 9h30, para discutir o que cada grupo decidiu ou o que cada grupo está escolhendo ou por que decidiram em relação a isso. Enquanto isso, eu vou estar acompanhando, como eu fiz na aula passada, eu vou estar vou estar indo nas mesas de vocês, no grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ouvindo um pouquinho e tentando entender como vocês estão trabalhando, tá? E o que mais? Depois, então, a gente volta às 9h30 para a gente debater no grande grupo aqui. Daí, o grupo 1 vai escolher uma pessoa que vai falar: a gente decidiu em contratar o Ford porque a gente acha que blá, 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 blá. Vai funcionar desse formato, tá? Outra coisa que eu coloquei para vocês, não para agora, eu botei o capítulo lá em PDF para vocês lerem, mas também eu botei um audiolivro que é narrado, alguém que está lendo o capítulo do livro para poder acompanhar.
Então, lembra que a gente fez perfis de aprendizagem? E aí, então, se alguém preferir ouvir o áudio em vez de ler, vai ficar à disposição aqui. E aí, depois, aqui embaixo desse vídeo, eu vou botar o vídeo da aula de hoje para vocês poderem acompanhar, tá? Então, não esqueçam que pode ser que daqui a pouquinho mais o Zoom caia, aí eu paro de gravar e volto a gravar de novo quando a gente conectar de novo, tá? Então, o que eu queria fazer com vocês agora? Eu queria passar os slides um pouquinho para falar da organização como máquina, e aí depois vocês podem entrar nos grupos e lá e um pouco de discutir em relação a isso. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou buscar para compartilhar o PDF. Deixa eu apresentar ele aqui. Voltar lá. Perfeito. Abrir aqui. Vamos lá, compartilhar. Aqui. Perfeito. Então, essa aula de hoje a gente vai falar da organização vista como máquina a partir da metáfora do Garmeth, né? Do Morgan. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, eu queria que vocês se manifestassem e falassem um pouco ali. Como é que foi, vocês estudaram história, provavelmente para fazer o vestibular, vocês tiveram que estudar quem era Cristóvão Colombo, assim como Pedro Álvares Cabral, que são dois descobridores, né? Pode ser descobridor de sete mares. Eu queria que alguém de vocês me expusesse como é que era a escola de administração do Colombo e do Pedro Álvares Cabral. O que eles fizeram de certo e o que eles fizeram de errado? Está aberto aí, eu quero que vocês falem. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou escolher os nomes e aí eu vou perguntando, que nem eu fiz nas outras vezes. Deixa eu buscar aqui. Aqui. Ô, Christian, deixa eu abrir aqui o áudio do Christian. Não, peraí. João, Christian. Deixa eu buscar aqui. Aqui. Ô, Christian. Christian Kentz. Fala para nós aí, ou não tá aí, já fugiu? Não? Ele falou que tá sem áudio, senhor. Tá sem áudio? Mas eu falo, é um navegador que descobriu, que veio liderando a frota aqui pro continente sul-americano. Sul-americano, Cristóvão Colombo. Se a gente pensar lá, qual que são os 4 princípios da administração? Quem é que lembra essa aí? Cai na prova certo, hein? Repete a pergunta, senhor. Quais são os 4 princípios da administração? Lembra? A gente falou na aula passada, lá de isso aqui todo administrador deve seguir, né? É que eu não vi na aula passada. Não fui. Quem é que pode ajudar? Pode ajudar, Lincoln? Não são os 4P? Não, 4P do marketing, hein? Quem pode ajudar, Thiago? PODC lá, mano. PODC, perfeito. O que é o PODC? Quem é que pode ajudar aí?
Planejar, organizar, controlar e dirigir. Isso, né? Cristóvão Colombo planejou onde ele queria ir? Não. Não planejou. Simplesmente ele saiu e chegou em algum lugar. Pô, cheguei aqui. Lembra o que a gente precisa numa organização? Lembra lá do dono da Foxtrot? Por que ele estava em Maus Lençóis? Lembra, Isabel? Eu? Por que o dono da Foxtrot estava com a empresa que era uma bagunça? Bah, prof, passou uma semana, né? Ele não tinha planejamento. Não tinha planejamento, ou seja... Aqui, ó, Ezequiel, eu li ali no chat. Perfeito, Ezequiel, não tinha planejamento. Então, o que aconteceu com ele? Quando saiu, então, quando ele partiu, ele não sabia para onde ele estava indo. Quando ele chegou, ele não sabia onde é que ele estava. E quando ele voltou, ele não sabia nem aonde ele tinha estado. Então, os caras perguntaram, onde é que tu está indo? Não sei. Estava indo para as Índias. Chegou num lugar que teve um monte de índio, né? Quando chegou, ele não tinha certeza que estava nas Índias. E aí, quando ele voltou, perguntou, tá, mas onde é que tu foi? Disse, cara, fui para um lugar aqui reto, cheguei numa terra lá que não tinha ninguém. E se todo mundo sabe o Tratado de Tordesilhas, por que o Brasil é cortado de baixo para cima, alguém sabe dizer isso ou não? Vai dividir entre Espanha e Portugal? Mas o que foi? Porque o Cristóvão Colombo ele estava representando a Espanha. Então, o Colombo ele andou tantas mil léguas adiante, ele falou, cara, vamos fazer um acordo com... Olha a malandragem, cara, vamos fazer um acordo com Portugal, vamos dizer para ele, ó, tudo que tiver depois dessa linha é nosso. Por que eles fizeram isso? Porque eles já sabiam que tinham coisas depois de lá. Mas para antes eles não sabiam. Daí quando o Brasil descobriu, disse, ainda tem um pedaço. E foi o que Portugal ficou com um pedaço do Brasil. Tá? Então, ou seja, o cara veio aqui e já sabia a malandragem, que existia terras além mar, e aí ele fez um paralelo e cortou isso. Né? Mas ele não sabia aonde ele estava indo, porque ele saiu para as Índias e chegou na América. Né? Quando ele chegou, ele não sabia onde é que estava. E quando ele voltou, também não sabia onde é que tinha estado. Então, a escola de administração do Cristóvão Colombo é sem planejamento nenhum. O Ezequiel dizendo que o Papa teve que intervir para realizar o tratado. Perfeito. Então, essa é a lógica da administração do Colombo. Né? Ele foi adiante. Vamos voltar aqui. Perfeito. Né? Como que é a vida organizacional de uma empresa? Como funciona? Todas as empresas, elas frequentemente, elas são rotinizadas, ou seja, chega as pessoas às 8 horas da manhã, faz a primeira etapa, sai para o intervalo no meio-dia, volta no turno da tarde, trabalha até às 6 horas, e dentro desses horários a gente tem diversos processos, ou seja, rotinas. A gente cria rotinas para acabar não tendo falha no processo organizacional. Né? Dado isso, tá? Então, dentro da organização como máquina, a gente acaba tendo a organização, né? Então, eu tenho lá uma empresa que ela é padronizada, ela é eficiente porque ela tem os processos bem definidos, confiável, ela consegue ser previsível porque ela entrega todos os processos possíveis. Então, eu mecanizo todo o processo de operação. Então, a empresa desenvolve um produto, passando pela etapa A, B, C, D e assim por diante. Então, ela entrega um produto e um serviço, ou seja, ela é muito eficiente no processo fabril de produção. Né? Vou dar um exemplo para vocês de um processo bem mecanizado. Se vocês olharem esse questionário aqui, ele é uma avaliação de desempenho de profissional
de balcão de refeição rápida. Vocês têm ideia de onde saiu esse questionário? Qual que é a ideia dele utilizado? Esse questionário ele foi utilizado por muito tempo no McDonald's. Então as pessoas passam, o McDonald's nada mais é, né? Para quem já viu o filme ou quem não viu, eu recomendo Fome de Poder, que é o filme que conta um pouco a história do McDonald's, de como um empreendedor acabou roubando a marca McDonald's dos fundadores, né? Mas a ideia desse questionário é o empregado sorriu ou não, aí o cara marca sim ou não, se ele está fazendo ou não está fazendo o processo. A acolhida é sincera, oi, seja bem-vindo, se olha nos olhos do cliente. Então, existe um check-up para ver se os funcionários estão executando o processo como ele deveria ser executado, né? Então, esse questionário foi usado por muito tempo para o McDonald's para avaliar a eficiência do processo dos seus funcionários. Então, a gente tem alguns teóricos que são elencados no processo de administração. Esses teóricos são conhecidos como a teoria clássica e a neoclássica da administração, né? Então, a gente tem alguns nomes que são bastante importantes. A ordem que eu coloquei aqui para vocês, eu botei pela ordem de quando eles publicaram ou trouxeram algo importante, tá? Então, são algumas pessoas importantes e depois a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada uma delas. Por exemplo, o primeiro deles, Frederick Taylor, tá? Em 1913, ele foi um dos caras criadores da administração científica, tá? Ele é o cara mais destacado nessa metáfora da organização como máquina, porque ele foi um dos caras que estudou tempo e movimento, ou seja, como fazer as pessoas trabalharem mais com o mínimo esforço, ou seja, tendo chefe, estudando os movimentos que ela poderiam fazer de 360 graus, em que formato ela poderia trabalhar. O Heinrich Gantt, ele foi criador do gráfico Gantt, né? Ele é um cara que ele seguiu os preceitos lá da família Gilbert, e ele criou um gráfico de acompanhamento de fluxo de produção, que vocês vão usar praticamente esse gráfico para qualquer projeto que vocês desenvolverem ao longo da vida de vocês. Então, ele é bem importante na teoria das organizações. E o Max Weber, que ele é o idealizador da teoria da burocracia, né? Ele diz que as empresas têm que ter processos e os processos fazem com que as pessoas sigam esses processos diretamente, né? Então, para que a empresa não falhe, se ela tiver processos e hierarquias, ela é mais fácil de ser conduzida. Depois a gente tem um outro cara que é muito importante, que ele é o idealizador da teoria de processo administrativo, que é o Henry Fayol. O Fayol ele é europeu, enquanto o Taylor era americano, né? Só para vocês terem uma ideia, as duas teorias e os processos de administração entre Taylor e Fayol, eles são concorrentes. Eles trabalhavam em países diferentes, desenvolvendo a sua metodologia de processos administrativos, tá? Frank e Lillian Gilbert, em 1912, eles desenvolveram um estudo de movimento, de trabalho e de situação de fadiga, ou seja, como é que a gente poderia fazer com que os funcionários cansassem menos e trabalhassem por mais tempo. Pensando lá atrás do que Fayol e Ford, as pessoas trabalhavam 18 horas, 12 horas por dia, 14 horas, e aí eles começaram a pensar o seguinte, por que um funcionário trabalha 14 horas e ele pode fadigar nas 7 horas seguintes? Então, eles começaram a analisar e aí começaram a trabalhar, pensar na redução da carga horária de trabalho. E aí que surge nas indústrias o primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno. Então, eu tenho funcionários trabalhando 8 horas por dia, 9 horas, e aí eu vou substituindo por turnos e a fábrica continua trabalhando.
Então, eles foram muito importantes nessa relação de estudo de tempo e movimento e fadiga dos funcionários, trazendo a redução da carga horária de trabalho para essas pessoas. O Ford, não sei se todos conhecem, mas o Henry Ford, ele foi o fundador da Ford. A gente já falou na aula passada, né, sobre a Fordland e algumas coisas do tipo. Ele é um cara super importante. Então, em 1910, ele criou uma linha de montagem móvel. Então, ele é um cara super importante. Ele transformou, só para vocês terem uma ideia, no processo de gestão dele, para montar um carro, antes do processo do Ford, levava 12 horas para a montagem do carro. Com esse processo de linha de montagem móvel, ele conseguiu transformar para, se eu não me engano, 1h30, mais ou menos, o processo de produção de um veículo. Além disso, ele tem umas outras formas que é muito importante. Ele começou a remunerar as pessoas pelo trabalho, pela produtividade dela. Então, quanto a pessoa mais produzisse, isso aumentaria o salário. Então, ele levava muito em consideração nessa organização mais vista como máquina. O homem é visto como um ser econômico, né? O ser humano é visto como uma pessoa que está focada sempre em dinheiro. Então, quanto mais eu trabalho 14 horas porque eu quero ganhar mais dinheiro, né? Lembrem que eu falei para vocês acho que eu falei para vocês do cara do Uber. Eu comentei com o cara do Uber dizendo o seguinte: pô, mas agora você como é que está o trabalho? Ele disse: não, agora eu só posso trabalhar 12 horas por dia. Eu digo: mas trabalhar mais de 12 horas você vai fadigar, pode acontecer um acidente, etc. E tal. Não, mas se eu trabalhar 17 horas por dia, eu ganho bem mais, né? Mas também ele não pensa na relação que ele pode estar exausto, acontecer um acidente e assim por diante. Tá? Então, o Gilbert e o Ford, eles explicam essa relação de fazer com que as pessoas trabalhem menos e tenham uma recompensa maior durante o processo. Então, vamos falar um pouquinho do Frederick Taylor, né? Então, ele transformou lá o debate sobre eficiência em um conjunto de princípios e técnicas. Por isso que a gente viu a eficiência e a eficácia na aula passada, né? O importante para ele era produzir e fazer com que as pessoas produzissem aquilo que fosse consumido, né? Então, a ideia do Frederick Taylor foi para ele estudar os tempos e movimentos, né? Então, o que ele queria estudar? Quanto tempo leva para fazer um bolo? Perfeito. Como é que a gente pode selecionar os melhores trabalhadores para fazer o bolo mais rápido e a gente definir um método de produção do bolo? Como é que a gente pode fazer isso para que eu tenha uma maior eficiência e, no fim, eficácia nessa relação? Então, ele foi tão importante em pensar essas três coisas, além do estudo da fadiga, né, para saber o quanto que o funcionário deveria trabalhar. Ele criou um padrão de produção, tá? Baseado nesse padrão de produção, o que ele fez? Ele sempre disse o seguinte: ele via um bom funcionário e promovia esse cara para supervisor, tá? E aí, tendo esse supervisor, ele acabava fazendo que o supervisor cobrasse mais o trabalhador para que o trabalhador produzisse mais. E aí ele tinha um incentivo de salário e prêmio de produção para essas pessoas. Isso fazia com que a organização possuísse maior eficiência no processo como um todo, tá? Então, foi essa a lógica que ele trouxe. Então, dentro dessa lógica do Taylor, ele fazia o seguinte: então, eu sou um funcionário da linha de produção, né? Então, eu tinha um supervisor de produção, um de manutenção e um de qualidade. Então, esses caras estavam o tempo todo cobrando e supervisionando o meu processo. Isso acontecia também com o operário B e com o operário C. Ou seja, eles eram supervisionados, tá? Eu até brinco, quando a gente vai hoje, por exemplo, no Zafari, a gente tem um modelo de supervisão muito parecido, né? Porque eu tenho a operadora de caixa e a pessoa que trabalha no pacote,
eu tenho algumas pessoas que trabalham ali fazendo liberação, ou seja, eu estou supervisionando para ver se a caixa não está passando coisas erradas, e aí, desse cara que libera, eu tenho mais um supervisor e depois ainda eu tenho um gerente geral do supermercado. Então, a gente tem uma hierarquia muito grande e pessoas praticamente supervisionando todo mundo para que não tenha falha no processo produtivo, né? Então, a gente tem os operários supervisionados por diversos supervisores. Na lógica do Fayol, que é aquele que eu falei, então o Taylor ele é americano e o Fayol é um europeu. O Fayol ele foi o primeiro a pensar no PODC que a gente fala. Então ele dizia que administrar é prever, que não deixa de se planejar, organizar, que continua sendo organizar. Depois ele chama em comandar e controlar, que poderia ser dirigir, né? E coordenar. E aí depois ele chama essa palavra última, que é o controlar, que é o C do final. Ou seja, a gente só troca o comandar e coordenar por dirigir hoje, porque comandar ainda fica uma coisa muito militarizada, né, na relação. Então, o Henry Fayol ele propôs esses 14 princípios gerais da administração, que é a divisão de trabalhos, ou seja, eu não tenho uma pessoa fazendo tudo. Uma pessoa faz uma parte do processo. Então, se a gente pensar no processo fabril, eu tenho alguém que só coloca o pneu no carro, um que monta o motor, o outro que bota o banco e assim por diante, né? Autoridade, as pessoas, então, têm responsabilidade por aquela área que ele está trabalhando, eles devem ter disciplina no seu